Bem-vindos ao podcast KSHB Educação Corporativa. Hoje um podcast especial, encerrando o primeiro mês desse projeto. E vamos conversar com vocês sobre algo muito importante, a educação corporativa. Desvende o seu futuro. Com o conhecimento, acelere sua jornada e o sucesso da sua empresa. Conectando com a realidade, nós podemos ver ali que a urgência do aprendizado, o propósito e a transformação pelo conhecimento é algo muito importante nos dias de hoje. Com isso, você poderá ter um sucesso pessoal e profissional cada vez maior. O ponto de partida é acelere para não ficar para trás. Em um mundo que gira mais rápido, sua bússola é o conhecimento. Então, nós vamos começar esse bate-papo mostrando para vocês a importância dessa educação corporativa, dessa educação que forma pessoas, que desenvolve pessoas e que leva pessoas para um mundo cada vez mais produtivo e cheio de realizações. Nós podemos ver que não só a tecnologia é o capital humano, a pessoa é o maior capital humano e ela precisa entender cada vez mais dentro desses processos. E por isso a KSHB Educacional entende que não há apenas informações que nós precisamos passar para vocês, né? Pois isso é uma força viva que vai te levar cada vez mais para o seu desenvolvimento. A paixão por transformar. Hoje, nós sabemos que a KSHB Educacional, ela desenvolve projetos voltados para mentorias e outras coisas mais, cursos e palestras. E isso é movido através de uma paixão pessoal pela educação. Por muitos anos dedicado à educação para o desenvolvimento de pessoas e assim por diante. Cada passo é aprendizado. Cada desafio, uma nova descoberta. Então, o seu caminho, a sua escada de desenvolvimento, cada degrau que você sobe, você vai adquirindo cada vez mais conhecimento, cada vez mais aprendizado, e isso é algo muito importante para o seu dia a dia. Ao longo da minha jornada, eu presenciei várias empresas, né, que buscaram o desenvolvimento de seus colaboradores e outras que não buscaram o desenvolvimento de colaboradores. E uma coisa ficou muito clara e muito objetiva. Aquelas empresas que sempre buscaram o desenvolvimento de seus colaboradores, elas realmente tiveram um resultado muito significativo no decorrer da sua jornada. Isso é algo muito importante. Por isso, né, que nós damos um valor muito grande a essa educação continuada, esses processos que a gente segue cada vez mais firme no único propósito. Ao longo da minha jornada, eu presenciei brilhantes empresas que cresceram, desenvolveram, aperfeiçoaram os seus colaboradores e outras que não. E essas empresas, com certeza, elas tiveram um resultado muito mais significativo, um crescimento muito grande e uma durabilidade no mercado de trabalho cada vez maior. A minha paixão é transformar potenciais em resultados. Isso é algo muito importante nos dias outros. Se você tem dentro das organizações vários talentos, várias pessoas, e as organizações vivem de pessoas, elas precisam de pessoas que possam ser cada vez mais desenvolvidas. E essas pessoas e os seus talentos trarão resultados significativos. E por isso, a gente pode fazer esse trabalho de crescimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, voltada para o negócio que a pessoa está e que ele possa crescer cada vez mais. A KSHB Educacional, quem somos nós? Nós somos uma empresa de educação com muitos anos de vivência na educação e essa vivência nos trouxe uma expertise para que a gente possa formar pessoas e desenvolver pessoas cada vez mais. Com isso, nós temos um background muito grande, né? Temos uma visão muito grande, muito ampla, né? Do que é esse mercado que nós estamos hoje, como que a gente precisa desenvolvê-lo e quais são os desejos, os anseios e os sonhos dessas pessoas e dessas organizações, né? Nós ativamos o potencial das pessoas nas nossas palestras, nos nossos cursos, nas nossas mentorias, nos desenvolvimentos humanos e corporativos. Nosso propósito e soluções. Conexões que impulsionam cada solução é um elo para o seu crescimento contínuo.
Então, se você sobe degrau por degrau, cada degrau você aumenta o teu nível de conhecimento, você aumenta o teu desafio, você busca mais informações, você busca desenvolver cada vez mais o seu eu pessoal e você possa colocar isso em prática dentro da organização que você trabalha, seja uma organização sua, seja uma organização que você é um colaborador, isso é muito importante nos dias de hoje, né? Nós temos hoje um ecossistema de soluções integradas, que a gente começa com uma mentoria educacional, que é voltada para instituições de ensino e as pessoas que nela estão, mentoria corporativa, que é voltada exclusivamente para aquela organização, seja ela de pequeno, médio, grande, forte, e a gente pode trabalhar os setores que essas organizações têm e ali desenvolver, né, habilidades e competências de acordo com as necessidades para determinados cargos, para determinadas lideranças e assim por diante. E, com isso, nós podemos trabalhar a gestão educacional, as mentorias, que eu já falei. Temos também uma biblioteca virtual com vários artigos, várias informações sobre vários setores econômicos e também de desenvolvimento de pessoas que podem enriquecer cada vez mais, né? Cursos sob medidas, que é aqueles que você in company, aquilo que você realmente precisa desenvolver dentro da sua organização e é uma dor sua, aquilo que você precisa resolver e corrigir o mais rápido possível, né? Palestras inspiradoras, tem palestras em várias áreas do conhecimento, onde nós temos tanto na área de desenvolvimento humano, de inteligência emocional, de liderança, de vendas e de produtividade. Né? São palestras que você tem um propósito e dentro desses propósitos você realmente coloca informações bem voltadas para o dia a dia. E todas essas palestras e todos esses cursos vêm acompanhado com uma certificação e vêm acompanhada também com um e-book sobre o assunto com os maiores detalhes possível, para que você possa continuar o seu processo de formação, estudando, lendo e compreendendo tudo aquilo que está sendo falado nesses momentos. Nós sabemos que a dor universal é muito grande, né, dentro desse processo, né? Hoje em dia, às vezes, os empresários, as pessoas pensam que investir na formação deles é algo que não é tão relevante, mas se enganam, a relevância é muito grande. Porque a gente está falando não de gastos, a gente está falando de investimentos. Isso é algo muito importante. Investir sem transformar é caminhar sem destino. Então, olha, para vocês prestarem atenção nisso. Você investe e você cresce profissionalmente e cresce pessoalmente. Isso faz com que você possa ter muito mais oportunidades nesse mercado tão competitivo que a gente tem hoje no dia a dia. E é algo realmente bem significativo e muito importante nesse processo. E com isso, a gente coloca para vocês que vocês não estão sozinhos. Quando a gente está sozinho nesse mercado, nessa loucura do dia a dia, com essas novas tecnologias chegando cada vez mais, agora com a inteligência artificial, a gente precisa de pares. E quem são as pessoas melhores para ser os nossos pares? Aqueles que estão ao nosso lado do dia a dia, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então façam alianças para que você possam ter cada vez mais alguém ao seu lado para desenvolver e crescer junto com você. A nossa jornada, ela envolve várias questões, né? O que, o porquê, quando, como e assim por diante. E seu caminho para o futuro começa com cada passo hoje. Como nós já falamos, um degrau, uma escada, né? Vamos subir degrau por degrau, cada degrau vai ter um certo nível de desenvolvimento, de conhecimento e desafios e de oportunidades principalmente. Acho que isso é algo muito importante nos dias de hoje, né? E você tem que aprender a medir esse impacto. Aquele investimento que você fez no seu treinamento, na sua formação pessoal, na sua formação profissional, até as organizações que investiram em colaboradores, quais são os resultados a partir desse momento que eles estão alcançando e estão desenvolvendo no dia a dia? Isso é importante, porque quando você transmite uma informação, essa informação
é trabalhada e é apreendida, e você adquire um conhecimento cada vez maior, ela tem que gerar frutos, seja pessoal e seja no seu mercado profissional, né? Aquela organização que você está e você crescer junto com ela. Isso é algo muito importante nos dias de hoje. Criando um senso de urgência. O que seria essa urgência, né? Nós sabemos que você hoje, quando você, cada dia mais que você passa e desenvolve, você precisa realmente crescer e desenvolver. E às vezes a urgência é grande. Uma organização, ela levanta uma dor, ela tem que resolver aquela dor, ela tem que investir na formação dos seus colaboradores para que essa formação desses colaboradores seja produtiva, ela traga resultados e traga algo muito significativo para todos, né? Então, entender porque a educação corporativa não é apenas uma opção, mas uma necessidade estratégica e em mundo de rápidas transformações, né? Nós sabemos disso. Como eu falei anteriormente, a inteligência artificial, ela veio para colaborar, para ajudar e ser um elemento de apoio para que você possa ganhar tempo nos seus processos e que você possa realmente continuar aprendendo cada vez mais. O mundo mudou, a inovação é um novo ritmo. Com certeza. As organizações hoje em dia, elas estão automatizando os processos, estão desenvolvendo pessoas, estão vendo os novos nichos de mercados, ela está sendo cada vez mais global e ela precisa entender que essas inovações, essas tecnologias, tudo isso que está chegando no dia a dia, veio para auxiliar essa organização e auxiliar as pessoas que nela estão para ter os resultados mais significativos possíveis. E a única constante no futuro é a sua capacidade de reinventar. Com mais informações, você tem mais insights, você tem mais desenvolvimento, você pensa rápido, você vê um problema que você tem, uma dor que você tem, e você tem conhecimento para que você possa propor algo novo, algo diferente, para que você elimine esse processo. Isso é muito importante. Sem educação, sem formação profissional, sem formação pessoal, você não vai ter esses insights. Você vai ficar na inércia. E esse é o grande perigo que nós temos hoje no dia a dia. Com o mundo cheio de mudanças, cheio de transformações, se a gente ficar parado, a gente vai estagnar. E esse, acho que é um processo que ninguém quer nos dias de hoje. É preciso florescer. Então, não basta existir, é preciso florescer onde a mudança é constante. Você está num negócio, você está vendo aquilo ali crescer, está vendo os seus, entre aspas, concorrentes se desenvolverem, criando algo novo, criando algo diferente, você também tem que fazer isso, né? Você tem que plantar uma flor, ver essa flor crescer, ver essa flor ficar bonita, e isso vai ser o seu resultado. Então é muito importante a gente entender esses processos, né? Não deixem de inovar. Né? Se você inovar, você vai prosperar. Se você não inovar, você não vai prosperar. Isso é uma realidade que nós vivemos no dia a dia e é algo muito importante para que a gente possa cada vez mais, né, entender como que está hoje o nosso mundo globalizado e já imaginar ou até prever ou até mentalizar o que será para daqui 5 anos, daqui 10 anos e assim por diante. Então, é muito importante a gente ter conhecimento, né? Ter conhecimento. E para ter conhecimento, você tem que adquirir, fazer muitas aprendizagens, né? Entender muito, ver muitas pessoas, ouvir muitas pessoas, conviver com pessoas de todas as formas, de todos os níveis de conhecimento, para que você possa crescer junto com isso. O custo de não fazer nada. Como nós já falamos em alguns momentos, né? Se você está na inércia, você tem um problema muito sério. Você tem um problema muito sério. Você vai ver pessoas ultrapassando cada vez mais para você. Hoje você pode ser uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, mas você estagnou. Você não buscou conhecimento, não buscou aprendizagem, não está atento às novidades que estão chegando no mercado. Outras pessoas estão, e essas outras pessoas vão estar crescendo cada vez mais com você. Por você, né? E assim por diante. Então, é muito importante a gente entender isso. Você é o maior amigo que você tem. Você é a pessoa que mais pode te incentivar. Então, é importante que você realmente não fique parado. Né? Se você ficar parado, você não vai ter produtividade, você não vai ter engajamento onde você está e assim por diante. Então,
Pense bem nisso, né? Conhecimento é algo muito forte, muito grande, né? E ele é algo seu, né? Ninguém tem o conhecimento que você tem. E se você buscar cada vez mais informações e adquirir mais conhecimento, você vai ser uma pessoa cada vez melhor nesse mundo que nós estamos. Qual é uma parte importante que nós vemos hoje nas organizações e na nossa vida pessoal, né? Primeiro, estar com pessoas ao nosso lado, fazermos conexões humanas, né? Sozinhos, a gente não vê um futuro, né? Com pessoas ao nosso lado, a gente vê um futuro muito mais longo, né? E aí, seja nossos familiares, seja os colegas de trabalho e assim por diante. Então, a nova moeda do trabalho é propósito, crescimento e pertencimento. Olha essa palavra pertencimento, né? Você se sente que as pessoas no seu convívio social te olham com algo assim, poxa, esse cara é um cara legal, esse cara é ativo, esse cara é solidário, e dentro das organizações, da mesma forma, ó, esse cara tem uma habilidade excepcional para isso, esse cara tem um desenvolvimento, esse cara tem um bom relacionamento com seus colegas, então isso é algo muito interessante nos dias a dias, e algo muito legal para que a gente possa saber, tipo assim, estamos no caminho certo, estamos no caminho certo. Né? Vamos continuar assim, que isso é algo muito interessante nos dias de hoje, né? Então, o crescimento contínuo é algo que não pode parar. O crescimento contínuo, ele não pode parar. E a gente só vai crescer com convívio com pessoas, né? E isso é algo muito, muito, muito significativo nos dias de hoje. A educação corporativa hoje, a gente pode falar que ela é uma resposta bem estratégica, voltada realmente para esses processos pessoais e profissionais. Como nós já falamos anteriormente, você pode ter uma dor pessoal, né? Eu queria entender sobre esse assunto, eu não conheço bem sobre esse assunto, mas você tem que buscar informação. Se você buscar informação, você vai entender muito bem esse assunto. Dentro da organização, a mesma coisa. A organização precisa adquirir novas tecnologias e precisa que essas pessoas aprendam a utilizar essas novas tecnologias para que ela realmente possa ser dentro de um processo de desenvolvimento, de crescimento e de sustentabilidade, né? Toda organização exige para que ela possa crescer em seus produtos, em seus serviços e crescer economicamente, para que ela possa gerar cada vez mais valor para a sociedade que ela está inserida. E isso é um farol que ilumina o caminho, né? A dor hoje pode ser uma coisa que a gente fala assim, mas eu estou passando por isso. Não, às vezes a dor é algo até salutar. A dor te faz você sair da inércia, te faz buscar coisas novas, te faz buscar novas conexões e com isso você vai realmente se desenvolver. Nós podemos dizer que quando você desenvolve, quando você estuda, quando você adquire mais conhecimento, né, você tem um poder de transformação muito grande. Volto a frisar, principalmente na sua vida pessoal, você cuida de si. Você cuidando de si, você vai abrir vários caminhos. E você também vê a transformação da organização que você está, seja a sua empresa, seja você como colaborador dela, e você está vendo crescer. Isso traz um ânimo muito grande, né? Você se sente produtivo, né? Pessoalmente e profissionalmente. O amanhã começa agora. Não deixe para depois aquilo que realmente você pode adquirir hoje, né? Você ouviu o anúncio ou você conhece alguém que vai fazer uma palestra, vai dar um curso, participa. Hoje em dia nós temos organizações que oferecem isso de várias formas, como a KSHB Educacional, né? E tem organizações que fazem um desenvolvimento humano muito grande. Então busque, né, se aperfeiçoar cada vez mais, né? Lembre-se, o futuro não é algo que simplesmente acontece, é algo que construímos com as nossas escolhas diárias. Nós escolhemos o que queremos ser, nós escolhemos o que desejamos ser. Isso é uma frase muito forte. E quando você fala que nós escolhemos, que você escolhe, você é o ator do teu desenvolvimento. Você é a pessoa mais importante nesse processo. Educação corporativa, às vezes as pessoas falam, o que é isso? Né? O que é uma educação corporativa? Né? Porque você pensa que somente uma instituição de ensino, uma faculdade, está fazendo desenvolvimento de pessoas. Não, as pessoas entram numa faculdade, se formam numa determinada profissão
e vão para o mercado de trabalho. E às vezes chega no mercado de trabalho, ela não está vendo aquela realidade, aquilo que realmente está acontecendo no chão de fábrica, na sua organização, na sua empresa. Então você tem que, esse conhecimento teórico que você adquire na faculdade, você tem que transformar em prática. Então por isso que também as instituições de ensino precisam entender que os seus currículos precisam ser flexíveis, precisam ser dinâmicos e precisam ser voltados cada vez mais para o mercado de trabalho. Isso vai trazer uma aprendizagem contínua. Então, educação corporativa nada é mais do que você continuadamente buscar informação, buscar conhecimento e você se desenvolver como pessoa e como profissional. Não é só treinamento, educação corporativa, né? É uma transformação num processo mais amplo, mais global, né? Onde mais que um curso é a arquitetura da sua evolução. Hoje eu tenho um domínio sobre um assunto X. Amanhã eu acrescentei nesse domínio X mais Y, depois mais E e assim por diante. Se eu ficar somente no domínio X, eu vou ficar estagnado. Então, é muito importante que você monte, que você projete a tua vida pessoal, que você projete a tua vida profissional. Com isso, você vai ter cada vez mais crescimento, cada vez mais desenvolvimento e você vai ter cada vez mais a sua transformação em todos os processos, né? E dentro disso, a KSHB Educacional desenvolve um programa, né, um ecossistema de aprendizagem, como eu já mostrei em slides anteriores, né? E começa pela gestão educacional, né? É o processo de gestão dentro de instituições de ensino, depois as mentorias educacionais, mentorias corporativas, depois tem cursos em várias áreas diversas, palestras incríveis e com um propósito bem firme, bem forte para esse desenvolvimento e trabalhar a mente das pessoas, fazer com que a pessoa seja mais reflexiva e entenda essas necessidades de crescimento, né? E temos também, né, todo esse processo de certificação, e-books, e temos esse podcast. É um podcast que a gente fez uma parceria com a G7 Studio, é uma parceria cultural, onde que a gente desenvolve um programa semanal, trazendo pessoas de relevâncias em vários setores do comércio, da educação, do empreendedorismo, da indústria, da saúde e do bem-estar, para que vocês possam ter conhecimento e visão de como está o mercado, o que esse mercado precisa e como que a gente pode atuar dentro desse mercado muito competitivo e muito inovador, né? É algo assim que nós estamos vivendo uma era de transformação muito grande e essa era de transformação faz com que realmente a gente tenha que ter uma atenção muito especial, uma atenção muito focada naquilo que a gente quer e naquilo que desenvolve. E com isso, a gente vai começar a descobrir qual é o potencial de cada um. Como que você pode melhorar seu potencial? Às vezes você nem conhece o potencial que você tem, o talento que você tem. E através das nossas mentorias, dos nossos cursos, das nossas palestras, a gente vai conseguir fazer um trabalho, né, e fazer um projeto de reflexão e de desenvolvimento, como se você fizesse um plano de desenvolvimento individual. E para as organizações da mesma forma, um plano de desenvolvimento setorial, né, de acordo com cada setor, de cada processo. 3 pilares que a gente pode falar que é da competitividade, né? O upskilling, que é aprofundar as competências existentes para se tornar especialistas, adquirir novas habilidades e desenvolver essas habilidades. Então você aprofunda a sua competência, o seu conhecimento, você desenvolve cada vez mais, você desenvolve essas habilidades que você já tem cada vez mais e você faz com que ela realmente se torne algo muito produtivo no seu desenvolvimento, no seu crescimento, né? Esses são os movimentos essenciais, né, que são exigidos no mercado competitivo de hoje em dia, principalmente no mercado corporativo, né? Seja da micro, da pequena, da média e da grande organizações. Então, excelência no detalhe. Busque ter excelência no detalhe. Busque ter excelência naquilo que você faz. Busque ter excelência nos seus processos, nas suas ações, nas suas falas e assim por diante, nos seus relacionamentos. É algo muito importante. Relacionamento é algo primordial nos dias de hoje. É algo que realmente faz com que uma organização se desenvolva cada vez mais. E reinvente e crie novos horizontes. Esses novos horizontes são: você sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe o que vai acontecer daqui a um ano? Você sabe o que vai acontecer? Às vezes não, mas a gente tem que buscar, né? Entender, ver como que a gente
está vendo esse mercado, quais são as tendências, quais são as perspectivas, né? E em cima disso a gente está atento para que a gente realmente possa transformar e possa potencializar tudo isso a nosso favor, seja pessoal, seja organizacional, né? E aprendizagem social, né? Você hoje em dia sabe que a importância de você realmente estar inserido dentro de uma sociedade, você está buscando cada vez mais um apoio mútuo, você está ajudando, você está colaborando, né? E essa aprendizagem social se vai também na vida pessoal e na vida profissional. Dentro de uma organização, às vezes você tem colegas teus lá que precisam de algum apoio de alguma outra forma. Se você estiver atento disso e você estiver bem preparado, você vai conseguir ajudar esse teu colega com bastante produtividade, né? No sentido de mostrar para ele, vá para esse caminho, que esse caminho pode te ajudar nisso, posso te colaborar com esse processo e assim por diante. Então, e aí nós temos aí um ecossistema grande, né? Um ecossistema grande que a gente pode trabalhar cada vez mais dentro desses processos, né? E a personalização, né? Às vezes no trabalho que a gente pensava, todo mundo faz a mesma coisa, linha de produção de uma organização, ela é importante. Mas, quando você tem algum problema, você inova, você traga algo personalizado, você vai ver que aquilo ali desenvolve. E essa personalização também vai da vida pessoal, né? Você pega uma pessoa, faz uma conversa com essa pessoa, levanta diagnóstico, faz análises e você faz um programa exclusivamente para ele, né? Ninguém é igual a ninguém. Cada um sempre tem uma necessidade diferente do outro, cada um tem um conhecimento cada vez maior que o outro. Então, você personalizar a sua jornada, desenhar sob a medida dentro do seu potencial, aquilo que você tem e aquilo que você busca cada vez mais, é algo muito, muito necessário nos dias de hoje, né? E tudo tem que ter evolução. Você começa num degrau e você vai subindo no decorrer do tempo. Qual é essa linha do tempo sua? Tem pessoas que é uma linha de tempo muito rápida, tem pessoas com a linha do tempo mediana, tem pessoas com a linha do tempo que demora mais, né? Então, cada um no seu ritmo, cada um na sua forma, cada um no seu estilo, e juntos, né, nós vamos ter resultados, impactos muito reais, né? Vamos ter melhorias nos processos e assim por diante. E aí, nós voltamos agora. Hoje nós estamos aqui mostrando para vocês muita teoria, muita informação teórica, né? Muitas visões, muitos pensamentos que possam ser transformados em insights. Mas, dentro de uma educação corporativa, você trabalha essa teoria, você mostra para eles quais são os elementos para que ele possa fazer uma reflexão, mas você tem que ir para a ação, né? Você tem que, através da escutativa, você tem que implementar, utilizar ferramentas, entender a cultura, desenvolver e aprimorar essa cultura cada vez mais, né? E você tem que fazer um trabalho com essas suas lideranças, né? Seja elas no nível que for, para que você possa. Você é o líder de você mesmo. Então é muito importante você entender esse processo e que ele realmente possa te ajudar muito a crescer, desenvolver e aumentar a tua linha de crescimento cada vez mais rápida, né? E aí, voltamos a falar de, antes de agir, compreenda, a escuta é o primeiro passo de mudança. Você escutar o outro é a coisa mais importante que tem. Nós fazemos uma reflexão para aqueles microempresários, médio empresários e grandes empresários. Você ouve ou escuta o seu cliente? Pense nisso. Você ouvir o seu cliente sem atenção pode ser desastroso, mas se você escutar seu cliente com atenção, você pode ter um resultado muito significativo no dia a dia, né? Então, escutar, né, é algo que você vai fazer com que você realmente possa apresentar soluções bem pessoais, né, dentro daquele negócio, naquele mercado onde você está trabalhando. Então, pessoas precisam de atenção, pessoas precisam ser ouvidas, pessoas precisam ser desenvolvidas. Isso faz com que a gente realmente cresça cada vez mais, né? E crie cultura de aprendizagem, né, de você e de escuta, né? Aprenda que escutar é o melhor caminho para que você possa ter um resultado cada vez mais duradouro e cada vez mais próximo, né? Com isso, o valor vai ser muito grande. Vai ser o valor para aquela pessoa que você escutou, vai ser o valor
daquilo que você ouviu daquela pessoa. Então, se você realmente escutou a pessoa, entendeu ali o que precisa ser feito e desenvolvido, é algo muito importante, né? É como se fosse uma avaliação 360 graus, né? Você mostra para a pessoa o que você quer, a pessoa mostra para você o que ela pode colaborar, e se tem algum elo ali que não está ligando, você busca fazer esse trabalho através de uma educação corporativa para que o resultado seja comum a todos. E a liderança? A liderança é algo primordial nesse processo. Você é líder de você mesmo, já falei isso, né, anteriormente. E aqueles líderes dentro das organizações, a maior habilidade que ele tem que ter é de escutar. A maior habilidade que ele tem é de entender a necessidade daquela pessoa que está ao seu lado, o que ela precisa fazer. A pessoa precisa adquirir mais habilidade nesse processo. Vamos fazer a formação dele, né? Existem pessoas do RH que têm uma frase muito interessante. Contrata pessoas pelo caráter, habilidades você treina ela no dia a dia. Se a pessoa está disposta a aprender, a crescer, a estudar, a adquirir conhecimento, essa é a pessoa ideal para esteja trabalhando com você no dia a dia. E aí nós temos as ferramentas, né? As ferramentas que a gente utiliza através disso, né? Então seria cursos, seriam palestras, seria webinar, seria ouvir podcasts sobre determinados assuntos e assim por diante. Então, você é o protagonista do seu crescimento e do teu desenvolvimento, né? Nós somos eternos aprendizes. Nós sabemos que realmente aprender é uma necessidade, né? A gente pega a evolução humana, né? Como começou, quantos milhões de anos atrás que a gente não sabe, né? Na realidade, e como que está hoje. E hoje nós estamos em 2025. O que será 2026, 2030, 2040, 2050 e assim por diante, né? Tem pessoas que na década de 90 escreveram filmes sobre a questão da inteligência artificial. 25, 30 anos depois, essa inteligência artificial veio com uma força muito grande. Ela sempre esteve presente, de uma forma diferente. Só que agora, o que ela está oferecendo, e a cada dia, a cada minuto, aparece cada vez mais essas ferramentas de desenvolvimento, de conhecimento, que possa te auxiliar no dia a dia, ela é muito grande. Ela é muito grande e realmente você tem que buscar não só isso, né, mas a convivência com o ser humano. Né? Você pode ter todos os conhecimentos dessa inteligência artificial, mas sabemos que o ser humano é a pessoa mais importante para você no dia a dia. É ela que realmente vai fazer com que você cresça, desenvolva e que você realmente seja feliz nesse mundo tão competitivo que nós somos hoje em dia, né? E qual é a hora certa de você fazer uma educação continuada, de fazer uma aprendizagem, de fazer um curso, ouvir uma palestra? A hora certa é agora, né? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. É um jargão conhecido por todos, né, mas que realmente é real, né? Se você tem a oportunidade, faça essa oportunidade acontecer, né? Mesmo que você tenha pouco conhecimento, é melhor do que não ter nenhum conhecimento. Então é muito importante você entender disso, né? E com isso, o seu fluxo de trabalho, né, o seu fluxo de convivência pessoal e profissional será cada vez maior. Porque se você teve um insight, você participando de alguma coisa, você viu uma reportagem, você viu uma live, qualquer coisa que seja, aquilo ali vai te trazer insights interessantes para que você realmente desperte, né, o potencial criativo que tem dentro de você. Sabemos que nós somos educadores de nós mesmos e às vezes a gente pode ser o melhor professor daquela pessoa que está nos ouvindo, ou às vezes aquela pessoa que está nos ouvindo pode ser o melhor professor, né? E com isso a gente aprende duas vezes. Quando a gente está conversando com as pessoas, colocamos as nossas ideias, colocamos os nossos conhecimentos, e essas pessoas começam a colocar também a visão deles, nós estamos aprendendo. Às vezes alguma coisa ele falou, opa, isso é o elo que faltava no meu desenvolvimento, no meu conhecimento, eu vou buscar essa informação. Então, é muito importante você entender que a aprendizagem entre os pares é algo que é essencial no dia a dia, né? Não busque aprendizagem individual, busque aprendizagem com pessoas, né, com pares, com colegas, pessoas que têm o mesmo nível de crescimento, de desenvolvimento e de desejo de aprendizagem que você.
né? E erramos. Isso é uma coisa normal do ser humano, né? A gente não pode errar conscientemente, mas se a gente busca fazer algo e aquilo ali não foi o resultado que a gente esperava, siga o próximo passo, continue, busque melhores informações, busque melhor aperfeiçoamento, busque um melhor desenvolvimento, né? O erro não é o fim, é o rascunho de um novo caminho. Através do seu erro, você faz a reflexão: opa, eu fui para esse lado, mas não foi o correto. Como que eu posso fazer agora? Para que eu possa corrigir, né, esse processo. Então, a gente sabe que nós precisamos ter um equilíbrio emocional, nós precisamos ter um equilíbrio psicológico, né, para entender todas essas questões do dia a dia. Então, é importante que realmente a gente aprenda cada vez mais, que a gente desenvolva cada vez mais e que a gente possa ter uma mente bem tranquila, né? Pós-pandemia, a gente está falando muito sobre a doença mental. Então, é algo que é um cuidado muito especial que a gente tem que ter com a gente mesmo no dia a dia e com aquela pessoa que está ao nosso lado, né? E, para isso, a gente tem que iniciar, a gente tem que começar. A partir dessa fala que eu estou aqui hoje, né? Seja você ouvindo, ou seja você assistindo, né? Você tem que colocar em ação, né? Você tem que começar amanhã, você tem que começar hoje, né? Você tem que diagnosticar onde você está e o que você precisa. Você tem que personalizar os seus processos de desenvolvimento cada vez mais. Você tem que buscar líderes que possam ser exemplos para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento e teus desejos, né? E adapte-se à realidade, né? A realidade hoje ela é muito extensa, muito vasta, e a gente tem que adaptar de acordo com a nossa cultura, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso desejo de seguir em frente cada vez mais, né? E construir o comércio é o começo, né? Provar é o legado. Você começa a construir algo, mas você tem que provar, né? Depois que aquilo que você buscou transformou em aprendizagem, né? Fez com que você realmente adquirisse mais, cada vez mais, e entendesse cada vez mais aonde você está, no local que você está e assim por diante, né? Então, invista em você, as organizações investem em seus colaboradores, né? Saiba que investir não é custo, né? É algo muito importante nisso no dia a dia, né? E com isso, né, a KSHB Educacional, através desse podcast KSHB Educação Corporativa, com a parceria cultural da G7 Business, é algo muito interessante, é algo muito importante, é algo que pode ser um apoio, um auxílio para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento pessoal e para que as organizações também possam buscar desenvolvimento e crescimento de seus colaboradores, né? Quer ser parceiro da KSHB Educacional? Fale conosco, né? Depois deixarei aqui um WhatsApp de contato para que você possa realmente estar fazendo entender, né? Podemos fazer uma visita para você entender, fazer um levantamento em company, seja da sua organização, seja você como pessoa, né? Através de uma mentoria educacional, através de uma mentoria corporativa, e juntos a gente vê quais são os cursos que você precisa, quais são as palestras e os temas que você precisa, e a gente realmente buscar desenvolver cada vez mais isso, né? Então, KSHB, o podcast da KSHB Educacional é o fruto da sua vida, o conhecimento que te move, né? É realmente uma dose diária de conhecimento, de desenvolvimento e de crescimento, né? E nós buscamos trazer insights cruciais para que você possa ter um start, né? Uma luz nova vindo e que você possa realmente falar, opa, eu preciso disso, né? Opa, eu preciso desenvolver esse processo. Seja com a KSHB, seja com outra empresa voltada para a educação corporativa, educação continuada e assim por diante, né? E com isso, nós trabalhamos todos esses processos, né? Uma das lemas que nós temos é: conecte-se com as mentes que estão moldando o amanhã, né? Quantas pessoas novas estão surgindo aí nesse mundo aí, com ideias inovadoras, ideias concretas, né? Tem pessoas também que às vezes colocam coisas que não tem nada a ver, né? Mas a gente tem que entender que aquilo que a gente acredita, aquilo que você realmente teve uma empatia, né? Você acha que aquilo ali pode acrescentar algo na sua vida pessoal e profissional, vá em frente. Não fique parado, não fique estagnado,
né? E esse é o podcast da KSH Educacional, Educação Corporativa. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos um programa com informação diferente, e você está vendo hoje, né, essa informação, mas a partir do mês de agosto, nós teremos pessoas dos vários segmentos que eu já citei e faremos algo muito significativo e muito informativo para todos vocês, né? Voltamos a falar, precisamos medir, precisamos provar que o conhecimento adquirido trouxe resultados, né? É a prova para você mesmo e a prova para a organização que investiu em você. Então, isso é muito importante, a gente possa fazer cada vez mais isso, né? O que não é medido não é gerenciado. O que não é transformado não é valorizado. Então, se você mede, você sabe onde você estava, onde você está agora, né? E se você transforma esse conhecimento em algo, você vai ter uma valorização pessoal e, seja ela profissional, dentro desse processo. Então, retenção de talentos, inovação, cultura, engajamento são palavras-chave para o seu dia a dia e para as organizações que você atua cada vez mais, né? E essas são as redes sociais da KSHB Educacional, as minhas redes sociais, né, o professor Kaminski, Melo Cholodowskis, e estamos à disposição de vocês, para que a gente possa conversar, dialogar e crescer juntos, né? Tenho certeza que posso passar muitos insights para vocês e conhecimentos, e vou aprender muito com vocês no dia a dia, na troca de ideias e informações. Muito obrigado, né, por você estar presente nesse 5º podcast da KSHB Educacional, onde a gente buscou trazer informações para vocês sobre educação corporativa, onde você está, o que você precisa, aonde você pode chegar, né? E para as organizações, o que a gente pode desenvolver através de uma mentoria corporativa, o crescimento e desenvolvimento dos seus colaboradores de determinados setores e assim por diante. Muito obrigado a todos, espero encontrá-los em novas oportunidades. Um abraço.